Bem, então, eu queria agora pedir ajuda dos mais velhos para fazer um pouco uma recapitulação que a gente viu até hoje. Um pouco o percurso que fizemos até hoje, né? Nós temos aqui o projeto de vida feito de tijolo. Na vez anterior, a gente tinha aqui um arco e uma flecha. Alguém conseguiria fazer um pouco um resumo do que vimos? Sobretudo quem está conosco desde o primeiro encontro. Nós estamos no quarto termo, tá? Teve um online, mas estamos no quarto tema. Quem gostaria de, assim, me ajudar um pouco a repercorrer o que foi visto? Só um pouquinho de cada coisa, tá, né? Que todo mundo lembra de tudo, mas vamos nos ajudar. Projeto de vida quer dizer o quê, primeira coisa? Projeto. É projetar a própria vida pro futuro. Depois nós vimos o quê? Olha nas anotações, dá uma olhadinha. Vimos sobre as 5 pedrinhas que esse cara aqui. A corrida da fé. Ele está correndo olhando para quem? Olhar fixo em Deus, que é a nossa meta. Alguém falou da meta também. Olhar fixo em Deus. E o que ele procura fazer nessa corrida? Vimos cada um desses aspectos aqui. Vimos as 5 pedrinhas já, que tá ali. O que mais? Qual aspecto também já vimos desses? Cada parte do nosso corpo é um paralelo, né? Nós vimos. Qual parte do corpo que já vimos? As mãos, trabalho voluntário. As 5 pedrinhas tá lá embaixo, né? Os pés. Falamos também um pouco da leitura de um bom livro. O quê? Já falou das 5 pedrinhas. Isso. O que não vimos ainda? Profundamente, sim. Qual aspecto ainda não vimos? Orientador, que é o primeiro ligado à visão. É isso mesmo que vamos ver hoje. A outra vez a gente viu a flecha e o arco. Falamos o quê? O que é a flecha e o arco? A necessidade de descobrir para que fomos feitos. Cada um de nós, cada flecha, para ser lançada e chegar no objetivo, precisa ter o próprio arco. Se a gente escolhe um caminho de vida errado, o que acontece? O que acontece comigo? Eu vou ficar a vida inteira triste, não realizada, frustrada, tá? Isso que vimos na outra. Como nem todo mundo estava, então percebo que tem aqui uma lacuna, então convido encarecidamente o próprio acompanhador a recuperar as formações faltantes, tá? Não deixe de assistir os vídeos, né? Vocês sabem lá que no grupo, na parte de cima, eu fixei uma conversa ali, que é o link das palestras perdidas. Você clica lá, tem um Word que se abre, tem primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, né? Tem tudo. Slide, palestra, vídeo, áudio e atividade, deserto, tudo, tá? Aí vocês sabem que para ter um caminho sério, precisa ser pontuais. Então, se você perdeu o encontro da vez passada, você tem até esse encontro para recuperar. Tem uma exceção, se a gente manda atrasado o vídeo, a gente no pessoal vai dando prazo. Mas, né, vamos acostumar a ser corretos. Sempre falando da seriedade do nosso caminho. É importante ser responsáveis por aquilo que a gente entreprende, que a gente começa, né? Visto isso, né, nós hoje vamos falar do câncer do autodiscernimento. A gente vai aprofundando ao longo da palestra. Como se reconhece a voz de Deus? Boa pergunta, né? Você já imaginou se logo que Deus fala,
a gente reconhecer essa voz dele. Opa, essa é a voz de Deus. Como seria fácil, né? É assim que acontece com a gente? Deus fala e nós lá, opa, Deus falou comigo. Não, né? Infelizmente. O que acontece com a gente? Com certeza Deus fala, tá? Existe a voz de Deus, mas o que acontece também conosco? Podemos, muitas vezes, confundir a nossa voz, achando que é a voz de Deus. O que mais pode acontecer? A gente está quase percebendo que a voz de Deus, está quase seguro que é a voz de Deus, e a gente faz o quê? Silencia, se afasta. Não, fica calado, não quero te ouvir. Mas tem uma outra voz perigosíssima. A nossa voz é super perigosa, mas tem uma outra voz também que é perigosa. Qual outra voz que é perigosa? Perigosíssima, ser ouvida. Uma voz perigosíssima, ó. Uma voz perigosíssima. De quem? Aham. Do próprio. Do próprio. Bem mesmo. O inimigo, qual que é o papel dele? Infeliz. O que ele faz com a gente? Nos tira do caminho. Não suporta que a gente esteja focado em Deus. Não suporta que a gente seja fiel no projeto de vida. Não suporta que você esteja fazendo direitinho as atividades. Não suporta que você reze o terço todo dia. Que você faça o diário e poste no grupo, abertura e fechamento. Nossa! Quer ver deixar ele bravo? Furioso? Você ter uma vida de santidade. Você anunciar na escola, você falar de Jesus, você convidar os amigos para o retiro. Você falar de Jesus no retiro. Dá tudo errado no retiro, né? Tudo errado, você vai organizar, tem imprevisto, tem problema, né? Enfim, tem de tudo. Por quê? Não suporta que você esteja no caminho de Deus. Ele está com inveja de você. Porque você é templo de Deus, Deus mora em você. Porque se você caminhar direitinho, você vai para o céu. Ele não suporta que você possa ir para o céu, ele não. Ele não quer ir para o céu, ele já decidiu que não quer obedecer a Deus. Ele já se rebelou e está condenado pela eternidade, porque ele mesmo se tirou da presença de Deus, ele mesmo não quer estar com Deus. Então, quando vem que a gente, feito a imagem de Deus, tão frágil, vaso de barro, como vimos ontem no diário, somos habitados pela presença do próprio Deus e aí pega. E aí nos confunde, colocando um monte de coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que fala Pedro na primeira carta dele? Que ele nos rodeia da volta, assim. Nos rodeia olhando. Posso pegar agora. A gente ignora que nesse mundo invisível, mas existe. Existe um anjo da guarda que me defende, mas existe ele também que rodeia para ver quem está distraído, conversando, para ver quem está perdendo o momento, a graça do momento presente, né? Uma brincadeirinha assim, mas é verdade. Pode ser aquela palavra que te toca, hein? Aquela palavra dita aqui, inspirada por Deus, que de repente te dá uma intuição e muda a sua vida. Ele não quer, então te distrai, faz sentir cansaço, te faz conversar com amiguinho, com amiguinha, né? Então, cai a caneta, né? Então, ele usa de tudo para nos distrair no caminho, tá? Não dizendo que é toda caneta o capeta que faz cair, tá bom? E a gente está distraindo nele. Mas ele se usa de tudo para nos tirar do caminho. Então, aqui é um pouco de epílogo, né? A gente viu a importância da confissão. Tudo isso daqui é como você se mantém coladinho a Deus e deixar a capeta longe. Pula um desses, você está vulnerável. Você descobre um ponto, você tira a couraça, a armadura do cristão, você deixa descoberto uma parte, né? E os dardos do inimigo vão te pegar. Então, essas partes aqui, essas pedrinhas são a sua couraça, são a sua força, né? Em Deus, a nossa força. Já tem ali spoiler, né, do nosso amigo, vou falar hoje também. Vocês gostam muito dele, eu também. Nós entendemos através do diálogo que precisa discernir. Discernimento vem de discernere em latim. Como que é? Em latim, discernere. Bem, vem de italiano. Olha, vocês aprendem duas línguas em um.
significa saber distinguir as coisas. Então, como a gente não é capaz de distinguir as coisas, nem os mais, né? Precisamos de um outro. Olha como Deus é. Nunca deixa que a gente faça as coisas sozinho. Sempre nós precisamos de outra pessoa para entender a nossa vida, para discernir. Saber reconhecer a voz de Deus, separar o caminho bom do mal, é dividir o que se deve e não se deve fazer, com sabedoria. Distinguir. O bem do mal, a voz de Deus do que não é, distinguir. Então, discernir é saber distinguir. Deu? Então tá. Mais pouco? Tá, vou deixar mais um pouquinho. Então, discernimento. Discernir, capacidade de distinguir as coisas, de reconhecer a voz de Deus e saber o que fazer. Aí, aqui, nós, um pouco, vocês já adivinharam um pouco, né? Existem 3 tipos de vozes, né? Então, a menina ali, ela está de mãos dadas com Deus e Deus nunca tira a mão de nós. Nós sempre estamos com Deus. Quando ela escuta a voz de Deus, ela está exultante de alegria, cheia de luz e de alegria, né? Mas tem a voz de Deus, claro que deixa ela feliz, tem também o pensamentinho dela, nuvenzinha, que a gente falou agora, né? Que é quando a gente se deixa levar pelos nossos pensamentos ou emoções que nos confundem. E tem o leão arugia, né? Falamos o inimigo, né? E nos tira da vontade de Deus. E como que ele nos confunde? Lembra do Gênesis? Já falamos do Gênesis. Além da desobediência, qual que foi o principal pecado de Adão e Eva? Escutando a serpente. O que a serpente fez? Tirando a desobediência, que é importante. Além da desobediência. Que tipo de tentação foi? Nós falamos já em algum encontro também o ano passado. Querer ser Deus no lugar de Deus, mas a serpente coloca uma coisa a ser, sabe, bem? A curiosidade. Quase, estamos próximos. Isso, quem falou? Rosana, uau, tá demais, né? Então, a dúvida. Ela falou para Eva, né? Deus sabe, no dia que vocês comerem do fruto, sereis como ele. Vocês não vão morrer, não. Se Deus falou que comendo vai morrer, você vai colocar a dúvida que você comeu e não vai morrer? Será que Deus não quer que você seja como ele? Você já era como Deus, já era. No paraíso terrestre, tinha a imortalidade como dom. A serpente vai lá e fala assim, não vamos morrer, não. Olha que Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, serão como ele, capazes de distinguir o bem e o mal. Burrinhos. Colocaram a dúvida, será que Deus de verdade é amor para comigo? De verdade Deus está me amando? Ou ele está me escondendo, está me proibindo de comer esse fruto aqui, porque ele está me enganando? Então, a dúvida diabólica nos confunde porque nos leva a duvidar do amor de Deus. Nos acusa, quando a gente faz o pecado, ele fica, vem, não vai acontecer nada não, ninguém vai saber. Faça isso, ninguém vai saber. Tudo que faz, não tem problema nenhum, vai lá. Depois que você fez, acontece o que com você? Ele fala, tá vendo? Olha o que você fez. Tá vendo? Você disse que é de Deus, olha o que você acabou fazendo. Joga na sua cara. Te acusa. Ele é o acusador. Quem nos defende? Jesus diante do Pai. O defensor, o Espírito Santo, né? Tudo. Mas ele nos acusa e distorce a visão de Deus amoroso, que devemos ter, porque ele é de fato Deus amoroso. E nos desencoraja. Projeto de vida? Não. Difícil demais. Para quê? Você acordar de manhã, de domingo, gente, domingão, lá cedo, sair do fundo do mundo, pega trem, metrô, trólebus, avião, bicicleta.
chega aí cansado, né? Para quê ficar sentado no frio de Rio Grande, né? Para quê? A Pedro fala, não, deixa, deixa, vai curtir, vai dar um rolezinho lá, né? Ué, ele faz isso com a gente, desencoraja a gente. Depois a gente vai ver nos detalhes isso. Hoje vamos descobrir coisas importantes de como o inimigo age para a gente estar espertos. Porque muitas coisas a gente não sabe e acaba se confundindo. Até depois na direção, no acompanhamento, a gente está mais ciente do que acontece. Mas antes de nos aprofundar, vamos conhecer o nosso amigo lá da mitologia grega. Alguém já conhece, porque já falou dele, né? Como sempre. Mas para os novos, né? Vamos apresentar esse cara aqui, que chama como Narciso. Tem uma flor que pegou o nome dele, porque essa flor costuma crescer perto da água e ela se curva, então a imagem dela fica refletida na água. Você sabia que é por isso que chama Narciso? Fiquei curiosa, fui procurar, né? Fui pesquisar. Então chamou Narciso por causa disso. Por quê? Porque o belo Narciso fez uma infeliz morte. Vamos descobrir a historinha dele. Uma historinha da mitologia grega. Mas sabe que toda historinha tem um ensinamento por trás. Então, vou contar aqui com um tom de história, tá bom? Vamos tentar entrar na história dele. Era uma vez um jovem muito bonito, com um físico perfeito. Nem nós aqui, né? Bonitos e perfeitos. Seu nome era Narciso. Certo dia, ele chegou perto de uma linda represa. A água estava muito calma, tão limpa que era possível se espelhar. Narciso se ajoelhou e começou a enxergar dentro da água uma imagem brilhosa. Parecia que no fundo da represa tivesse um jovem que estivesse olhando para ele. Olhando para ele. Logo Narciso falou: Bom dia, meu amigo. E uma voz respondeu: Bom dia, meu amigo. As montanhas que estavam ao redor respondiam ecoando. Mas Narciso pensou que fosse aquele jovem dentro do espelho d'água e ficou muito feliz. O diálogo continuou. E Narciso ficava abismado em perceber uma extraordinária sintonia com o jovem da lagoa. Tudo o que falava era também o que o outro repetia. Tratava-se de uma maravilhosa sintonia de sentimentos. O belo Narciso se empolgava sempre mais. Finalmente, havia encontrado alguém que falava a sua linguagem e o entendia. Tadinho dele. Sabe que síndrome que ele tinha? Aquela síndrome de, ninguém me entende. Já teve essa síndrome? Ninguém me entende. Ele estava nessa vibe aí, tá? Cheio de entusiasmo e de alegria, quis abraçar esse novo amigo. Abriu os braços na tentativa de alcançá-lo e caiu dentro da represa. O baile Narciso nem se mexeu. Foi engolido pela água gelada, que nem o córrego aqui atrás, está gelado agora, né? Foi engolido pela água gelada, desceu de vez até o fundo da lagoa. Assim, morreu. Apaixonado só por si mesmo, durante a sua vida toda, sempre disse que ninguém podia entender. Fim. Fim. Então, olha só, ninguém me entende. Só eu me entendo. Eu e o meu pensamento. Profunda sintonia de sentimentos. Eu e eu mesmo. Por que a lagoa gelada hoje? Né? A gente fica se olhando no celular. A gente fica afogando dentro do celular. Dentro de nós mesmos. Por quê? Porque as redes sociais, o selfie, tudo, nos convida cada vez mais a nos colocar no centro de tudo.
Nós somos importantes, o que conta é o que pensamos, o importante é o meu pensamento, não a verdade. O mundo está perdido hoje por causa disso. E as pessoas seguem o que elas acham. Não vão procurar se questionar, será que Deus está de acordo com isso? Qual que é a verdade? Se Deus é a verdade, é Ele que tem que buscar e procurar. Hoje em dia, o que importa é o que eu acho, o que eu penso. Que os outros me sigam, olha o meu status, que eu tenho milhões de seguidores. Eu. E o importante é o que queremos a todo custo. A gente passa por cima dos valores mais importantes, passa por cima da vontade de Deus para fazer a minha. Porque o mundo fala que fazendo a minha vontade, eu vou ser feliz. Mas se a gente olha ao nosso redor, por que o povo está triste? Ninguém que faça a própria vontade está feliz. Tanto que até o próprio Jesus não fez a vontade dele, ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. A vontade do Pai, nem ele, que é Deus, fez a própria vontade. Imagina nós, se nós fizéssemos a nossa. Deixa vocês pensar. Então, quando na nossa caminhada nós damos passos por conta própria, sem reflexão, sem oração, sem perguntar para Jesus, Jesus, você está de acordo com esse passo que eu estou dando? Com essa escolha que eu estou fazendo? A gente acaba, ou tendo uma escuta, é falar de Giovana, né? Que às vezes a gente escuta até a voz de Deus, mas não quer obedecer a ela. E nós que somos um pouco de caminhada, né? A gente agora já aprendeu um pouquinho a escutar a voz de Deus. Aí o engano da gente é qual? Deus quer isso, mas ele não quer. Deus me fala tal coisa, mas eu não quero ouvir. Não quero colocar em prática. O Espírito Santo lá falando na alma e nós não queremos escutar. E acabamos fazendo mal para nós mesmos. Por isso que o tema fala o câncer do autodiscernimento. Escolher por conta é um câncer. A gente vai resumindo, né? Analisando o título. Fazer da minha cabeça e pela minha cabeça me faz mal. O câncer leva geralmente aonde? Para a morte. Claro que tem estudo, claro que vai atrasar o momento da morte, tem curas agora um pouco mais assim, né? Enfim, afasta o dia, mas ainda é incurável? Muitos são incuráveis ainda. Então, quando a gente toma decisões por conta, acaba criando, sendo como um câncer e fazendo mal para nós mesmos. Então, aqui, né? Tá até feio, né? E o que acontece com o câncer? Todas as células, para se renovar ou para se multiplicar, ela segue uma lei. E uma lei de multiplicação da célula. Quando a multiplicação é exagerada ou é demais, a célula fica louca, né? Então, ela se multiplica exageradamente, cresce demais, rouba o sangue, os nutrientes ao corpo para ela mesma e vai gerando uma coisa descontrolada e desgovernada. Olha a desobediência também o que faz. Essa doença aqui é uma desobediência, né? É uma doença autoimune também, né? Então, quando a gente faz as coisas na nossa cabeça, vira algo de descontrolado. E aí, é o caso da gente quando fala, ah, não, Jesus falou para mim isso. Bom, você tem certeza que foi Jesus que te falou? Tem pessoas que chegam a conclusões achando que foi Jesus que falou. E é impossível que Jesus tenha falado isso. Falava o exemplo no começo, quando alguém chega e fala, ah, eu acho que eu vou sair do eixo A. Deus me falou, vamos supor que alguém fale, né? Deus me falou que eu tenho que sair do eixo A. Será que é uma vontade de Deus, de verdade? É a caminhada que te permite de conhecer a Jesus, de se entregar na igreja, de evangelizar, de passar Jesus para o próximo. Aí você resolveu na sua cabeça dizendo que é Jesus que fala que você tem que largar? Será mesmo que é Jesus? Duvido, né? João Marcos também está duvidando. E eu com ele, duvido.
Então, temos, já falei, né? Aqui fazemos mal a nós mesmos. Então, hoje nós vamos analisar essas três vozes, mas com um acréscimo, né? Porque tem alguns de vocês que já fizeram algumas outras, as três vozes. Quem já fez as três vozes? Os mais velhos fizeram, né? Isso mesmo. Mas hoje nós vamos mais profundo ainda. Cada ano é assim, ó, cada vez mais profundo. Então, agora precisa, depois a gente vai dar a apostila para vocês, tá bom? Mas vocês podem agora anotar tudo que tem a ver com o inimigo. Vamos falar primeiro da voz do inimigo. Vocês verão que tem um símbolo de morte. Hum? Vamos ver como ele age nas várias situações. Quem sabe me dizer a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Catequese do Domingo Belém, de não sei que dia lá atrás. Catequese sei lá, do Ajarai. Pecado venial são aqueles pecados que nós normalmente fazemos durante o dia. Boa. Falta um acréscimo no mortal. Transgredir o mandamento. Mas tem alguma coisa mais pesada para ser mortal. É mortal porque leva mesmo ao inferno. Por que que é mortal? Porque você tem pleno consentimento. O que você vai estar para fazer, o pecado que você está para cometer, é qualquer coisinha ou é uma coisona assim? É, é grave, matéria grave. Matéria grave, pleno consentimento. Tem mais uma terceira. Liberdade, você quer fazer aquilo, né? Você sabe que está errado, você vai querer fazer mesmo. Hum? Se você, por acaso, estivesse nessa situação, como que o leão iria rodear você para você ficar longe de Deus? Ele vai falar para você, não se preocupa não. Quando você está pecado, a consciência fala, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Aí, o diabinho vem, o diabão fala, todo mundo faz isso. Você tá, olha, também fulana está fazendo. Problema não, continua fazendo. Depois fala, Deus é bom, não se preocupe. Se perdoar depois, não tem problema não. Continua, ele é bom. Perdoa tudo. Aí, pode continuar. Depois fala assim, aí, claro que o Espírito Santo no coraçãozinho vai falar para você o quê? Vai se confessar. Olha, vai, se liberta, fala para o padre, né? Tudo. O capeta fala o quê? Não, pelo amor de Deus. Fala não. Você vai falar esse pecado na confissão. Não. Pode confessar. Quer confessar? Pode confessar, mas não nada disso não. O que o padre vai pensar? Fala disso não. Não pode falar agora não. Fica, né? Ou se não, fala pior, né? Não, deixa eu falar. Quer se confessar? Ótimo, mas não hoje. Amanhã. Semana que vem. Mês que vem. Ah, não, o padre tal não está. Então, não, peraí, vamos esperar. Ele quer que você continue no caminho do mal. Que você permaneça em pecado quanto mais tempo possível. Então, ele procrastina, afasta a data da confissão, te convence que pode deixar ela para lá. Se você está decidido a se confessar, ele fala, fica calado, não fala aquele pecado grave. E a gente sabe que quando a gente não fala pecado grave na confissão, vira sacrilégio. Pior ainda que o primeiro pecado que a gente deveria confessar. E fala, todo mundo faz isso. Então, pega como referência o mundão. E não fala, olha para a lei de Deus que está te apontando que está errado. E está te apontando que está errado porque você caminhando por aqui vai ser infeliz. Deus aponta as coisas para você te dizer que indo por aí vai ser feliz. E ele faz isso com a gente. Então, vamos
Vamos supor que nós aqui todos já saímos do pecado mortal. A gente não comete mais pecados mortais. Porque a gente já é de caminhada, já tem um esforço, né? A gente cai nos pecados veniais, são pecados mais leves, né? Pecados meio assim, porém sempre pecados, né? Sempre deixa uma coisinha dentro da alma. Então, nesse caso, o Leão, ele vem com outra conversa, porque ele já sabe que essa conversa e papo da confissão, você não vai acreditar mais, você vai se confessar sim, que você vai falar tudo, e que você não olha mais para o mundo, olha para Jesus para você se autoanalisar. Então, aí é mais cri-cri. O que ele vai fazer com você? Primeira coisa, tristeza. Você fala, como assim? Poxa vida, estou caminhando com Deus e estou sentindo tristeza. O mais triste da face da terra é o próprio demônio. Ele é eternamente triste e não pode se desfazer da sua tristeza. Aí, por exemplo, você acabou de se confessar, fez uma confissão linda. De repente, vê uma tristeza. Você fala, opa, eu confessei bem? Será que Deus me perdoa de verdade? Coloca alguma minhoca na cabeça para te manter na tristeza e você parar de progredir aqui. Todo esse caminho que a gente está falando desde o primeiro encontro. Ele te faz parar em um desses pontos, para você não fazer mais. Qual a dúvida? Nossa, não estou ficando triste. Por quê? Depois, ponto 2, ele vai te colocar a pergunta: será que? Ah, será que eu pensei bem? Será que eu posso comungar? O demônio também nos afasta da comunhão. Nos coloca um monte de escrúpulos sobre isso. Ele causa tribulações com essas dúvidas. Será que é bom fazer diário do dia? Se quiser ficar 2 por semana, tá bom. Será que? Quando vem na sua cabeça, será que? Desconfia. É dele. Você está triste, sentindo tristeza, alguma coisa? E ele que está te rondando, está te tentando uma tentação te enganar. Fica esperto. Ele fala, não, peraí, estou alimentando um pensamento diabólico. Obstáculo, é difícil demais vencer esse pecado. Não, você não vai conseguir, não. Não vou se entregar mesmo. Continua fazendo porque é difícil demais se afastar desse pecado. Mostra as dificuldades como se fosse um elefante. Já ouviu aquele ditado? Fazer de a formiga um elefante? É isso que ele faz. Jejum, não. Difícil de ficar jejum, não. Se é uma coisa impossível de fazer. Você começa a fazer, não vai morrer de fome. Quem já experimentou, não vai morrer de fome. Se sentiu alguma fominha, tá bom, oferece a Jesus. Não é o fim do mundo. Tem gente que não tem comida há muitos anos, né? Que morre de fome. O que será isso? Mas ele te mostra isso como uma coisa impossível de viver. Tensão é perturbação, tira a paz. Você, de repente, chega agora em casa à noite, carregado, cheio de alegria, você vive com seus amigos aqui. Aí você viveu a adoração profunda. Jesus falou no seu coração, chega em casa, o que acontece em casa? Situação de briga, xingamento, situação chata, falta de paz. Por quê? Porque o inimigo quer suscitar situações ao seu redor para tirar aquela paz que você alcançou. Na oração, no encontro com ele. Ok até aqui? O que mais? Não para por aqui. Ele age também com falsos raciocínios. Por exemplo, te leva a cometer pecados contra a fé, esperança e caridade. Vamos supor que tem um casal, chamado de um casal a ser aberto à vida e ter vários filhos. Ele vai sugerindo assim, por exemplo, olha, acho que é bom que temos só um filho, viu? Se a gente vai cuidar bem dele. Porque muitos hoje, é muito caro cuidar de criança, uma só. Qual o engano que está atrás disso? Eu estou dizendo que tem que sair por aí, tem 15 mil filhos. Não.
Tem também a paternidade responsável, tem na afetividade, a gente fala de tudo direitinho, né? Mas não estou falando disso, eu estou falando desse engano. Qual o engano que o capeta quer colocar na cabeça desse casal, por exemplo? Tem que saber da vida, tem que gerar filho. Se eu tenho muito filho, pode falar. Que não vou dar. Que não vou dar conta. Então, se eu não vou dar conta, eu tô. Essa área tá dizendo, eu não vou dar conta. Falta alguém nessa conversa. Deus. Providência. Os filhos são dom de Deus, então se eu estou aberta ao dom de Deus, eu gero filho, a providência vai pensar, vai me ajudar a cuidar desses filhos. Mas o capeta fala, não, pare um só. Tá bom, sim. Ele odeia a vida. Então também não suporta que os casais gerem vidas, gerem filhos. Porque se batizar aqueles filhos é mais uma alma que vai para o céu. Quem não suporta que a gente vai para o céu. Que as famílias sejam santas e tudo mais. Depois, outro ponto, ele leva ao desânimo. Já ficou desanimado? Espero não todos os dias, né? Mas, pô, ficou desanimado? Aqui está dizendo assim: todo desânimo provém do demônio. É, sabia? Todo desânimo provém do demônio. É, e Deus é a alegria, Deus é a felicidade, Deus é exultação, é júbilo. Fala, exulta, Jerusalém, jubila de alegria, o teu Salvador está no teu meio, é alegria. Quando vê o desânimo, né, tem problemas. Por exemplo, o que que acontece? Vamos supor o caso dos irmãos da Casa de Acolhida, né? Vamos supor. Vitor, você já tinha sacramento ou você recebeu na missão? Vixe, olha só. Mudou tudo, né? Mudou toda a cabeça dele. Então, ele recebeu na missão. Ele fez todos os catequéticos, né? Ele se preparou, terminou os catequéticos, tem uma avaliação ali para ver se ele é apto, né? Se ele é pronto. E o missionário que acompanha ele apresenta, fala, olha, padre XYZ, padre que vai batizar ou dar o sacramento. Fala, o Vitor caminhou bem, olha, as provas do catequético aqui fez tudo direitinho, ele sabe todos os conceitos, né? Pronto. Aí fechou, se prepara para o sacramento, chega quase na hora do sacramento. O que que o capeta vai falar para ele? Vai falar para ele assim: olha, se batizar, não, é um passo muito grande, você não está pronto. Quem garante que você vai continuar fiel a Deus? Não, você já foi espírita, credo. Você não vai, não. Não vai dar conta, não vai conseguir. Então, ele poderia ficar com dúvida e chegar no missionário lá e falar: olha, eu acho que eu não estou pronto. Não estou pronto para receber amanhã o batismo. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, ele te coloca também em dúvida nesse sentido e te leva ao desânimo. Ah, não, não vou conseguir. Ah, não, não vou conseguir. Desolação espiritual. Gera perturbação, inquietação, agitações, e te incita às coisas baixas e terrenas. E já teve uma vida um pouco difícil, né? Já tocou o fundo, fez pecado feio, e te convida para baixo, te puxa para baixo, de novo. De repente você tá de boa, se de repente você tá com funk ali, te faz ter a vontade das coisas velhas, e te deixa com a alma preguiçosa, tíbia, triste, separada do Criador. Então, para ele tá de boa. Quando você está tíbio, está vivendo no mais ou menos da sua caminhada de fé, quando você está longe de Deus, quando você está caminhando mais ou menos, é tudo que ele quer. Porque você não é nem quente, nem frio. Você é morno. Então, Deus te vomitaria, fala Apocalipse. Né? Deus quer que você se decida. Ou comigo, ou longe de mim. Deus é bem claro. O capeta, ele te quer ou longe de Deus ou mais ou menos. Vai na igreja, vai no muro. Mais ou menos.
Essa santa aqui, Santa Joana de Chantal, Joana Francisca de Chantal. Ela tinha terríveis tentações, no sentido que ela ia rezar, mas não tinha vontade de rezar. Como que uma freira não tem vontade de rezar? Parece estranho, não é? Ela não tinha vontade. As tentações também da vida consagrada. Não tinha vontade de rezar. E ela sentia, quando ia rezar, um incrível tédio. Ela foi rezar o terço, você fica assim, minha mãe de Deus, lugar que tédio. Espero que não seja o caso de vocês, mas no começo da caminhada existe isso, não é? Quando você não está acostumado ao terço todos os dias, que ele se torna um prazer, se torna uma paz muito grande, você não vê a hora de rezar o terço, ser apaixonado por Nossa Senhora, no comecinho é um tédio. Sempre a mesma Ave Maria 50 vezes, não é? 51, para depois ter o último final, né? Então, eu não sentia, coitada, a vontade de sair do convento, voltar para o mundo e viver uma vida mais relaxada. A Petra é terrível, fala, pra quê? Olha, sua amiga, tá se divertindo aí, você que sofrendo. Não, larga tudo. Você, freira, vai rezar e não sente o prazer, assim, da oração? Por que você tá aqui pra quê, então? Você tá rezando pra quê? Deixa tudo. Olha a tentação terrível. É, tentava ela com uma vida mais relaxada, mundana e corrupta. Duvidava se ainda conservava a fé. O diabo falava, "Você tem fé mesmo?" Né? Foi durante esses anos que realizou os maiores progressos na virtude e alcançou fortaleza de espírito que jamais teria alcançado se Deus não houvesse feito passar por essas provas. Ela podia falar: ok, ok, tentação, te escuto, vou embora. Parar de rezar, voltar para a vida velha. Ou poderia falar como ela fez: não, eu vou lutar. Eu não sinto nada naquela capela, sinto um tédio danado em rezar o terço, eu vou rezar o terço. Eu vou ficar com Jesus. Porque a fé não é sentimento. É fidelidade, relacionamento de amor. Então, não adianta a gente rezar o terço só quando é bonito rezar o terço, só quando eu tenho vontade de rezar o terço. Não adianta fazer o diário quando quero fazer o diário. Eu preciso fazer também quando não quero fazer. Porque cresci em virtude, hábito bom repetido. Virtude, contra o vício. Vício é hábito ruim repetido. Então, pula o diário hoje, pula amanhã, pula depois de amanhã, você vai cair. Hábito bom repetido, virtude. Faço o diário hoje, com certeza terei vontade de fazer amanhã. E mais vontade ainda no terceiro dia. Assim funciona. Então, precisou ela passar pela desolação, desânimo, prova, tentações, para ela chegar à santidade. Não é fácil chegar, mas também não é difícil. Mas nas provações, reconhecer a ação do demônio e falar, não, eu vou ser fiel a Deus. Olha a diferença com Deus. Olha a voz de Deus. Dá coragem, força, lágrimas. Como assim lágrimas? Por que lágrimas? Ninguém sabe dizer por que dá lágrimas. Pode ser de emoção, mas tem lágrimas também de quê? Correção, de alegria, tudo. Não? É arrependimento. É ele que te faz reconhecer o pecado, chorar por ter magoado a Deus, por ter ferido a Deus e voltar para Ele. O Espírito Santo que suscita isso em nós. Coração contrito, que agrada a Deus. Dá o que também? Inspirações, paz, tira os obstáculos do caminho. Um dia rezando o terço diferente do dia sem rezar o terço. Tem um monte de empecilhos a mais sem rezar o terço. Faça a experiência, verás. Consolação espiritual. Sente aquela coisa linda. Ah, Jesus me ama. Ah, coração cheio de amor por Ele. Esperança, vai dar tudo certo. Vai ser bom aquele retiro que a gente está organizando. Deus vai nos ajudar. Esperança, caridade. Você doa uma blusa, empresta outra, você é despojado, você se coloca ao lado e cumprimenta o irmão de rua e convida para casa de acolhida. Você não está nos bondade de amor. E a alma se eleva para as coisas celestiais. Você para de desejar as coisas bestas do mundo.
e você começa a desejar as coisas de Deus. Sente que não te dá nada as coisas do mundo. E Deus é mais prazeroso. Se te acontecer um tempo de desolação, tem tudo na apostila, tá? Só nota o a mais que eu falo. O que tá ali já tá na apostila. Só os acréscimos que eu vou contornar nesse não escrito. Como vencer a desolação? Vamos supor que você está num tempo difícil. Tempo de... Você não está sentindo alegria no caminho com Deus. O que você tem que fazer? Primeira coisa, não tomar decisão. O capeta vai falar, deixa, larga, abandona. Você não vai tomar decisão nenhuma. Porque você tem que esperar passar a tormenta, você tem que passar a tempestade para se acalmar. Vou falar a música do Prejúcio e o trecho bíblico, né? A tempestade vai se acalmar, aí você decide. Não na hora do turbilhão, tá? Nunca se decide tomar decisão alguma. Estar firmes no propósito de antes. Eu fechei que eu vou ficar um ano no projeto de vida, eu vou ficar um ano, ponto. Ah, mas eu quero entrar agora com 4 meses, por quê? Não, capeta. Eu te falo isso. Na tentação, multiplicar os atos de virtude contrária. Está tentado na castidade, jejua, bênção. Jejua, para de comer chocolate, coisa gostosa, coisa que você gosta muito. Fecha a boca, aí também os apetites sexuais vão diminuir. Você está com muita ira? Seja paciente. Você se acha o cara bambambam do mundo lá, o soberbão da vida? Seja humilde. Você quer ter sempre razão? Silencia, dá razão para o outro. Faz atos de virtude contrária. Se a gente se torna fortes na fé. Olha o músculo desse homem aqui. Fortes na fé. Intensificar a oração. Você está lá na tribulação. Vai para a capela, vai para o quarto. Todo mundo tem em casa quarto onde tem um cantinho de oração, né? Tarefa de casa. Hoje mesmo ou amanhã no máximo. Encontre um canto do seu quarto. Se for uma mesinha, uma toalhinha bonita, uma Bíblia, uma cruz, uma imagem de Maria, uma vela, se tiver. Cuidado para não pegar fogo ao quarto. A mãe vai brigar. Pega fogo a casa toda. Um terço. Uma imagininha de algum santo de devoção. Você gosta do Carlo Acutis, põe lá a imagininha dele, uma frasinha dele e tudo. Tira foto, manda no grupo. Pode ser? Combinado? Faz o seu cantinho de oração. A gente vai dar uma olhadinha, vai vendo que cantinho você tem. Então, você vai no seu quarto e fala, Jesus, me ajuda. Não quero cair nessa tentação, tá difícil demais, me ajuda, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. 3 Ave Maria basta, o capeta odeia Maria. Porque a criatura foi obediente. Quer que a gente seja desobediente e rebelde, como ele é. Nós não podemos ser a imagem do capeta rebelde, tem que ser a imagem da Virgem Maria. Virgem Maria. Fiel, obediente a Deus e casta. Ela é o nosso exemplo. Ela. Intensificar a oração, meditar a palavra. Sempre bota a mesma coisa, gente. Diário. Diário, texto, confissão, exame de consciência. Quantas vezes a gente não fecha o diário? E para fechar o diário, tem exame de consciência lá. Senhor, perdão, Jesus, te peço perdão por. Se eu pôr aquela perguntinha ali, eu não vou me preparar bem para confessar. Vou achar que eu não tenho pecado nenhum para confessar. Puxa, vamos pular. Pode me canonizar amanhã. O Acutis precisa de 2 milagres para ser santo. Eu vou precisar de nada. Amanhã eu posso morrer e precisar direto. Porque a gente fica cego. Os pequenininhos, a gente deixa passar. Não, todo dia me analisar. O que eu fiz hoje? Que te desagradou, Senhor? Vem, Espírito Santo, me ilumina. O que eu fiz? Que besteira que eu fiz hoje? Ah, hoje eu murmurei. Ah, hoje eu critiquei fulano, eu falei mal de ciclano. Ah, e não emprestei a minha caneta rosa da... Não sei que cantora lá, não sei o que lá, para minha amiga, porque é a minha caneta, eu não posso prestar para ninguém. Sabe nada. N coisas. Pequenas penitências. Tempo difícil, pequena renúncia. Você vai lá tomar café, tem um bolo de chocolate. Não. Te oferece Jesus esse bolo de chocolate, eu vou comer a bolacha salgada que eu gosto.
Não precisa você ficar o dia inteiro sem comer. Ser grande, pegar a corda lá e se bater assim, né? Que nem lá. Não, ninguém pede isso, tá bom? Mais pequenas renúncias, coisa pequenininha. A nossa voz também é terrível. Mas a gente não vai falar dela nesse encontro, deixaremos para o próximo. Mas só lembrar que o jeito de pensar de quando você tinha 11, 12, 13 anos não é o mesmo de 15, não é o mesmo de 20. Né? Então, tem coisa que a gente achava verdade quando era mais nova, agora a gente já desmonta o pensamento, já vai amadurecendo outras coisas, né? A gente vai ver com o tempo. Ok? Tá claro que aqui? Dúvidas, perguntas, considerações? Agora vocês têm a lupa para analisar vocês e detectar onde tem a mina do inimigo. Já ouviram falar das minas de guerra? Passa o avião, bombardeia um lugar, as minas entram dentro do campo, ninguém sabe onde está. Se você pisar, você é estraçalhado pela bomba. Tanto que tem que ir gente desarmada. Na nossa caminhada é assim. A gente vai caminhando, tem bomba por todo lado que o inimigo coloca. Você precisa de saber que ela está ali para você não pisar nela. Então, você tem agora o metal detector para você descobrir onde está. Então, quando está desanimado, você vai olhar a mochila. Peraí, a Emma falou lá da mochila, deixa eu ver. Desanimar, calma aí, eu acabei. Por que eu tô desanimada? Ah, porque eu tô pensando que não vou conseguir dar conta, não vou conseguir esse santo, esse pecado é demais. Peraí, tentação. Aí quando você vai no acompanhador, ó, tive tentação, me senti desanimado, pensei isso. Aí você vai pedir ajuda, como sei disso, o que fazer. Bom, agora ser mais ciente disso.